Salve família, vamos para mais um vídeo para esse domingo, 29 de maio de 2022. E se você ainda não é inscrito, já se inscreva e ative o sino de notificações e deixe seu like no vídeo. Para esse domingo separei 11 palpites com duas opções em média de aposta por jogo e dois bilhetes prontos para você estar investindo. E se nesse domingo você for fazer algum investimento, temos a nossa banca betpro.com. Temos o nosso cambista validando as apostas. O link do WhatsApp do cambista vou deixar fixado no primeiro comentário desse vídeo. Para você que utiliza a plataforma de linha de gols, ambas marcam, escanteios, probabilidades e muito mais, temos as melhores cotações de mercado. Segue lá @elonai_palpites no Instagram. Deixamos sempre palpites e bilhetes prontos nos stories. O link do Instagram vou deixar fixado no primeiro comentário desse vídeo e na descrição do vídeo. Para esse sábado separei alguns prognósticos para vocês investirem. Deixamos bilhetes prontos para vocês investirem também nesse sábado. Nesse domingo deixamos para vocês 11 palpites e bilhetes prontos para você fazer seu investimento. É só seguir @elonai_palpites no Instagram. O link vou deixar na descrição do vídeo e vou deixar também fixado no primeiro comentário desse vídeo. Agora passando para os palpites desse domingo, 29 de maio. Começando daqui na partida entre Rapid Viena e Tirol, pelo jogo da volta. No jogo da ida, a equipe do Rapid Viena venceu por 2-1 fora de casa. Vamos ver que nos últimos 5 jogos em casa do Rapid vem de uma derrota, uma vitória e 3 empates. A equipe do Tirol vem de 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate nos últimos 5 jogos fora de casa. Na última partida entre eles, na casa do Rapid Viena, a equipe da casa venceu por 5-2. As odds estão marcando aqui a 1,57 para a equipe da casa, 5,25 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês, apenas uma aposta única na linha de gols, acima de 2 gols e meio. Nos últimos 5 jogos entre as equipes, na casa do Rapid Viena, nos últimos 4 jogos, bateram aqui acima de 2 gols e meio em 2 oportunidades. Vejo um jogo muito bom para gols. Você pode pegar acima de 1 gol e meio para botar na tripla ou numa quadra. Agora pelo campeonato norueguês, na partida entre Molde e Bodø/Glimt. Na classificação, a equipe do Molde vem na terceira colocação com 19 pontos. O Bodø/Glimt vem na sexta colocação com 13. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 5 vitórias seguidas. A equipe visitante empatou 3 e venceu 2. No último jogo entre eles, na casa do Molde, a equipe mandante venceu por 1-0. As odds estão marcando aqui a 2,25 para a equipe da casa, 3,0 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta, ambas as equipes marcam. Nos últimos 5 jogos da equipe do Molde bateu, ambas marcam em 2 oportunidades. O Bodø/Glimt nos últimos 5 jogos realizados bateu, ambas marcam em 4 oportunidades. E nos últimos 5 jogos realizados entre as equipes, nos confrontos diretos, bateu, ambas marcam em 2 oportunidades. Esse é o palpite que eu vou deixar para vocês. Ambas as equipes marcam. Ou se preferir, pegar numa linha de gols acima de 1 gol e meio. Agora na partida entre Tromsø e Lillestrøm, ainda pelo campeonato norueguês. Na classificação, a equipe do Lillestrøm vem na liderança com 23 pontos. Tem a melhor defesa do campeonato com apenas 5 gols sofridos. A equipe do Tromsø vem logo abaixo na 10ª colocação com 10 pontos em 8 partidas. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa vem de 3 empates e 2 vitórias. A equipe visitante vem de 4 vitórias e 1 empate. No último jogo entre eles ficaram empatados em 1-1. As odds estão marcando aqui a 2,37 para a equipe da casa, 2,90 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta fora com empate. Nos últimos 5 jogos entre eles, na casa do Tromsø, a equipe do Lillestrøm venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Vou deixar aqui fora com empate como primeira opção de aposta. O Lillestrøm, que tem a melhor defesa com apenas 5 gols sofridos, vem na liderança. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui numa linha de gols acima de 1 gol e meio. Agora pelo campeonato dinamarquês, na partida entre Aalborg e Viborg. Vamos ver aqui nos últimos 5 jogos da equipe do Aalborg, vem de 4 derrotas e 1 empate. Essa partida aqui é válida pela vaga para a Liga Conferência Europeia da próxima edição. A equipe do Viborg nos últimos 5 jogos venceu 2 e empatou 3.
Na última partida entre as equipes, o Viborg venceu fora de casa por 5-2. As odds estão marcando aqui a 2.30 para a equipe da casa, 3.0 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta, ambas as equipes marcam. Nos últimos 5 jogos da equipe do Aalborg, bateu ambas marcam em 4 oportunidades. O Viborg nos últimos 5 jogos realizados bateu ambas marcam em 3 oportunidades. E nos últimos 5 jogos direto entre as equipes, todos eles bateram ambas marcam. Esse é o palpite que eu vou deixar para vocês. Temos boas probabilidades de bater ambas marcam nessa partida. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui numa linha de gols acima de 2,5 gols. Agora pela La Liga, segunda divisão, na partida entre Real Oviedo e Ibiza. Essa é a última rodada. A equipe do Real Oviedo vem na 7ª colocação, precisa vencer se quiser avançar para a fase de playoffs de acesso do Campeonato Espanhol. A equipe do Ibiza, que vem na 15ª colocação, não aspira mais nada no campeonato. Vamos ver aqui nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de uma derrota no último jogo, 2 vitórias e 2 empates. A equipe do Ibiza, que vem de 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. No último jogo entre eles, terminaram empatado em 1-1. As odds estão marcando aqui a 1.53 para a equipe da casa. Vou deixar aqui Oviedo para vencer como primeira opção de aposta. Vamos ver aqui nos últimos 5 jogos em casa do Oviedo, vem de um empate no último jogo e 4 vitórias. Vou deixar aqui Oviedo para vencer como segunda opção de aposta numa linha de gols acima de 1,5 gols. Voltando pelo campeonato norueguês, na partida entre Vålerenga e Rosenborg. Na classificação, a equipe do Rosenborg vem na 8ª colocação. O Vålerenga vem na 11ª colocação com 10 pontos. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. A equipe visitante empatou 2, venceu 2 e perdeu 1. No último jogo entre eles, na casa do Rosenborg, bateu 2-2. As odds estão marcando aqui a 2.25 para a equipe da casa, 3.20 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta, ambas equipes marcam. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, bateu ambas marcam em 3 oportunidades. A equipe visitante nos últimos 5 jogos realizados bateu ambas marcam nos 2 últimos jogos. E nos últimos 5 confrontos entre as equipes, bateram ambas marcam em 4 oportunidades. Esse é o palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta. Ou se preferir pegar numa linha de gols acima de 1,5 gols. Agora pelo Brasileirão Série A, na partida entre Coritiba e Botafogo. Na classificação, a equipe do Coritiba vem na 8ª colocação com 10 pontos. O Botafogo vem logo acima na 5ª colocação com 12 pontos em 7 partidas. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 3 derrotas e 2 vitórias. A equipe do Botafogo vem de 2 empates e 3 vitórias. No último jogo entre eles, jogando fora de casa, o Botafogo venceu por 1-0. As odds estão marcando aqui a 2.55 para a equipe da casa, 3.0 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta, acredito no ambas as equipes marcam. Nos últimos 5 jogos em casa, a equipe do Coritiba vem de 5 vitórias seguidas, bateu ambas marcam aqui apenas em 2 oportunidades. A equipe do Botafogo, jogando fora de casa, vem de 2 empates e 3 vitórias. E bateu ambas marcam em 3 oportunidades. Esse é o palpite que eu vou deixar para vocês. Veja um jogo muito bom para gols. Ou se preferir pegar numa linha de gols acima de 1,5 gols. Agora na partida entre Santos e Palmeiras. Na classificação, a equipe do Palmeiras vem na 2ª colocação com 12 pontos. O Santos vem na 6ª colocação com 11. Nos últimos 5 jogos da equipe do Santos, vem de 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. A equipe do Palmeiras vem na sequência de 5 vitórias seguidas. No último jogo entre eles, o Palmeiras venceu jogando em casa por 1-0. As odds estão marcando aqui a 4.0 para a equipe do Santos, 2.0 para a equipe do Palmeiras. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta, Palmeiras para vencer. Nos últimos 5 jogos entre eles, na casa do Santos, o Palmeiras venceu 1, perdeu 1 e houve aqui 3 empates. Nos confrontos diretos entre as equipes, a equipe do Palmeiras nos últimos 5 jogos venceu todos os jogos. Vou deixar aqui Palmeiras para vencer. Ou se preferir pegar numa linha de gols acima de 1,5 gols.
Agora passando aqui na partida entre Corinthians e América Mineiro. Na classificação, a equipe do Corinthians vem na liderança com 14 pontos. O América Mineiro vem na nona colocação com 10 pontos. Nos últimos 5 jogos da equipe do Corinthians, vem de 4 empates seguidos. A equipe do América empatou 2, perdeu 2 e venceu 1. No último jogo entre eles, na casa do Corinthians, terminou empatado em 1-1. As odds estão marcando aqui a 1.61 para a equipe do Corinthians. Vou deixar aqui como primeira opção de aposta na linha de gols, acima de 1,5 gols. Nos últimos 5 jogos em casa, bateu 1,5 gols em 4 oportunidades. Vou deixar aqui 1,5 gols como primeira opção de aposta, ou se preferir você pode pegar Corinthians para vencer. Agora o clássico Fluminense e Flamengo, mando de campo para a equipe do Fluminense. Na classificação, o Fluminense vem na 7ª colocação com 11 pontos. A equipe do Flamengo vem na 14ª colocação com 9. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 1 empate e 4 vitórias. A equipe visitante também vem de 1 empate e 4 vitórias nos últimos 5 jogos. Na última partida entre eles, ficaram empatados em 1-1. As odds estão marcando aqui a 4.33 para a equipe do Fluminense, 1.83 para a equipe do Flamengo. Eu vou deixar aqui como primeira opção de aposta, você pode pegar casa com empate. Vamos ver aqui nos últimos 5 jogos da equipe do Fluminense contra a equipe do Flamengo. O Fluminense venceu 4 e empatou 1. No último jogo deu empate 1-1. Como segunda opção de aposta, eu vou deixar aqui numa linha de gols abaixo de 3,5 gols. Fica ligado aí, galera, nos últimos 5 jogos entre as equipes, nos confrontos diretos, bateu abaixo de 3,5 gols em 4 oportunidades. Veja um jogo muito pegado para essa partida. Vou deixar aqui abaixo de 3,5 gols como segunda opção de aposta. Agora na partida entre Atlético Mineiro e Avaí. Na classificação, a equipe do Atlético vem na 4ª colocação. O Avaí vem na 10ª colocação com 10 pontos em 7 partidas. Nos últimos 5 jogos da equipe do Atlético, vem de 1 derrota, 1 empate e 3 vitórias. A equipe do Avaí vem de 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. No último jogo entre eles, o Avaí venceu em casa jogando por 1-0 no ano de 2019. Não vou entrar aqui em consideração esse jogo. As odds estão marcando aqui a 1.22 para a equipe do Atlético, que acredito que vença. Vou deixar aqui para vocês como primeira opção de aposta Atlético para vencer. Ou se preferir, você pode pegar numa linha de gols acima de 2,5 gols. Nos últimos 5 jogos em casa do Atlético, bateu 2,5 em 4 oportunidades. O Avaí jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, bateu 12,5 em 3 oportunidades. Essa é a segunda opção de aposta na linha de gols acima de 2,5 gols. Vou apagar aqui esse último jogo do União Espanhola pelo Campeonato Chileno. Agora vamos para os bilhetes prontos para esse domingo. 29 de maio. Pega aqui, galera, para vocês. Nesse domingo, 29 de maio de 2022. Você pode pegar aqui numa triplazinha. Acima de 1,5 gol, Santos e Palmeiras a 1.36. Atlético Mineiro para vencer a 1.22. E abaixo de 3,5 gols na partida entre Fluminense e Flamengo. Essa tripla gerou um DD de 2.16. Simulei R$100. Você terá um retorno máximo de R$216. Separei para vocês, galera, para esse domingo, uma tripla com ODD 5.0. Um ODD mais arriscado aqui, Palmeiras para vencer, a 2.0. Vencer a equipe do Santos. Você pode pegar acima de 1,5 gol, Corinthians e América Mineiro. E Fluminense com empate nos últimos 5 jogos entre as equipes. O Fluminense venceu 4 e empatou 1. Fluminense com empate a 1.83. Essa ODD aqui gerou 5.0. Simulei R$100. Não quer dizer que você vai jogar R$100. Você joga 2, 3, 5% da sua banca. Beleza, galera? Simulei R$100. Você terá um retorno máximo de R$500. Essa é a tripla. São 2 triplas para esse domingo, 29 de maio. Obrigado a todos. Boa sorte para nós. E fui.